queridos alunos, eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação oratória e também em educação corporativa. E hoje nós vamos dar continuidade na unidade 3, que fala sobre como combater a inibição e o medo de falar em público, parte 3. E no vídeo anterior nós falamos sobre o quê? Sobre a respiração. E eu quero trazer aqui para vocês uma informação bem importante. Quando nós nos pegamos ali numa apresentação, no primeiro dia de trabalho, em situações que a gente tem que ter contato com o público, começa aquele nervoso, começa aquele frio na barriga e a adrenalina começa e você não sabe como lidar com essa adrenalina. O que que você faz? Você interrompe a respiração correta. E quando você interrompe a respiração correta, você faz da seguinte maneira lá no seu cérebro. Bom, você não está respirando, então você não está liberando o quê? O nível de oxigênio necessário para oxigenar o seu cérebro. E isso ocasiona o quê? No maior medo, na falha das palavras, na falta de palavras, na falta também de norte, de orientação onde que eu estou, em que momento eu me encontro. Então é muito importante que nós possamos praticar uma respiração mais adequada. Eu vou mostrar aqui para vocês o tipo específico de respiração que nós iremos praticar. Vocês irão praticar aqui comigo dentro de casa. Então é muito importante que você preste atenção, porque da maioria das vezes, quando a gente sai do nosso equilíbrio, é porque nós não estamos respirando e é o que acontece quando a adrenalina toma conta do nosso corpo. O que acontece? Paramos de respirar. Sabe quando você tá vendo duas pessoas discutirem, você aparta essa discussão e você olha para aquela pessoa e fala assim: para, chega, olha isso que você tá fazendo, respira, ó. Respira. Respira. Fulano, pega um pouco de água para a pessoa que tá aqui sem equilíbrio. Naquele momento você fala assim: respira, você não é desse jeito, olha o que você está fazendo. Naquele momento você está dizendo assim: oxigênio o seu cérebro para você voltar para o seu estado de equilíbrio. Então uma técnica que eu utilizo bastante para falar em público é essa aqui. Respiração costo-diafragmática. Para quem já faz aí aulas de canto, é muito interessante porque vocês irão entender e sabem que respiração é essa. Se você não sabe, então você vai aprender agora com a prof aqui, tá bem? Quando nós queremos nos acalmar, respiramos fundo lentamente, tá bem? Que é a base da yoga, da meditação e das demais práticas que relaxam o nosso corpo e que faz com que a gente esteja em equilíbrio mente e corpo, tá bem? Então é muito importante que a gente entenda que a respiração é a base de tudo, para que eu possa estar num equilíbrio ali e superar aquela ansiedade ou aquele medo de falar em público, ou quando dá aquele famoso branco. Sabe quando dá aquele famoso branco que você esquece literalmente? Eu sempre digo assim, uma dica que eu vou dar aqui para vocês é a pausa para água. Deu branco? Com licença, você pede licença, você toma uma água, respira, nesse momento você faz assim. Ok? Você dá aquela respirada, eu sei que aqui no microfone vocês escutaram a expiração da prof, toma água, aí você volta. Por quê? Porque quando você inspira, você oxigena o cérebro. E aí quando você não está respirando, o que acontece? Antes da gente continuar aqui, é como se tivessem palavras boiando no meu cérebro. Ou se não, quando você está numa situação de irritabilidade, só fica aquilo que você absorveu de comunicação e que na maioria das vezes é equivocada. Então você fica numa fúria, você fica bravo ou brava e não consegue ver nada na sua frente. Naquele momento, como se você tivesse colocado uma parede, um bloco de concreto onde você não deixa passar a oxigenação. Então você fica ali só batendo na mesma tecla. É a mesma coisa quando dá o branco. Você esquece da palavra e você fica e não consegue nem entender ou nem pensar num sinônimo que possa trazer aí para você uma luz no fim do túnel. Então, toda vez que isso acontecer, inspira fundo, tá bem? E aí eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês como que funciona essa respiração, porque não é somente inspirar fundo, é você concentrar na sua respiração. A respiração lenta e profunda, ela diminui o quê? O ritmo cardíaco, reduzindo o estresse corporal e a afobação que a respiração rápida e superficial causa, tá bem? E aí eu trouxe aqui para vocês
muito importante o desenho de como funciona essa questão da respiração, é a respiração de maior interesse para o canto e a voz projetada, tá bem? Então, em geral, atores, locutores, cantores, professores e palestrantes utilizam muito essa técnica de respiração. Uma ótima base para gerenciar se o controle de ar é efetivo, é eficiente, tá bem? E como que a gente faz isso? É muito interessante que você pense assim, ó, eu vou até largar aqui para vocês entenderem como funciona. Você vai inspirar o ar pelo nariz, não pela boca, porque quando a gente inspira pela boca, eu vou fazer aqui para vocês verem. O que você está fazendo? Olha, eu até dei uma engolida aqui na saliva. Você resseca essa região do trato vocal. Então é muito importante que você tenha água o tempo todo, enquanto você estiver falando. Se você estiver no atendimento, que você tenha o seu squeeze ali do lado para hidratar essa região do trato vocal, tá bem? Outra informação muito importante é que você inspira pelo nariz, por isso que nós temos aqui pelinhos, que são filtros, então inspira pelo nariz e expira pela boca, ok? Então coloquem as mãos aqui nessa região das costelas, tá bem? Porque a respiração costodiafragmática é a inspiração do ar pelo nariz, expandindo as costelas, e a expiração do ar pela boca, expelindo, ok? Fechando as costelas e contraindo o diafragma, tá bem? Então nesse momento você contrai o diafragma. O que é o diafragma? É uma musculatura que auxilia os pulmões na respiração, tá bem? Então é muito importante que você trabalhe. Quem já fez pilates aí, já viu que toda vez que quando a gente vai fazer um exercício, você tem contrai, 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 e aí você fortalece a musculatura, é muito parecido. Na comunicação, quando você, até para você verificar se a sua postura está adequada, você faz isso aqui, ó. Ah, tá assim? Respira, só experimenta respirar. Você vai fazer isso aqui, ó. Naturalmente você já encaixa os seus ombros, tá bem? Então você nem precisa falar assim, olha a coluna, só olha para a pessoa e fala assim, respira, que a pessoa, respira, respira fundo. Naturalmente você vai o quê? Encaixar a sua postura. Então vamos lá, coloca a mão aqui nas costelas e respira fundo com a prof. Soltou o ar. Contrai, contrai, contrai e deixa aqui durinho. Não funcionou? Vamos tentar de novo. Inspira fundo e soltou o ar. Isso, contrai, 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 contrai. Assim, contraindo a musculatura, o diafragma, você consegue distribuir todo o seu peso para todas as partes do seu corpo, ok? E dessa maneira você consegue ficar numa postura adequada e você também consegue aprender a controlar o tanto de ar que você expirar, tá bom? É muito interessante você, porque enquanto a gente está falando, nós estamos expirando ar. Só que tem gente que solta todo o ar. Não consegue falar tudo. E aí acaba soltando o ar de uma vez só e perdendo o fôlego, que é a falta de controle da respiração, tá bem? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso entendimento. Captou, prof, mas no momento de estresse, como que eu faço? Respira 3 vezes seguidas dessa maneira, respire 3 vezes seguidas dessa maneira que a prof ensinou pra vocês, combinado? Sabe por quê? Porque dessa maneira você vai oxigenar. Quando você oxigena o seu cérebro e que você tá naquele momento ali de ansiedade, você vai sentir uma leve tontura, mais conhecido como um baratinho, ok? Então vai dar aqui um peso na mente, por quê? Porque se você sentir essa reação física, é porque você não passa todo o oxigênio necessário para o seu cérebro. Então quer dizer que na maioria das vezes você não respira normalmente e o seu cérebro não oxigena o suficiente para que você comece aí um processo de criação, para que você tenha esse momento de ventilação cerebral, tá bem? Então é muito importante que você preste atenção, principalmente na questão da sua respiração, tá bem? Para que você comece a ter mais equilíbrio equilíbrio nas suas ações, equilíbrio na sua postura, tá bom? Então vamos lá, segue aqui com a prof. A postura de uma pessoa durante uma apresentação também diz muito sobre ela e é o outro aspecto determinante para conquistar a atenção do público. Por isso, organize-se para ter esse tempo e evite correrias antes de falar, tá bem? Vamos lá. Alongue-se e prepare o corpo para enfrentar o público com uma postura firme e relaxada. Então, uma das coisas que eu falo é sempre para os meus alunos assim, o que a gente fala para ansiedade? Tô nem aí. Tô nem aí. É isso que a gente fala para ansiedade. Por quê? Porque quando nós fazemos isso aqui, essa região do trapézio, já percebeu que às vezes quando a gente está num dia tenso, essa região fica muito dura e enrijecida? O que acontece? Você transmite toda essa ansiedade
para as suas costas, para o seu trapézio. Então é muito importante que quando a gente faz esse exercício aqui, ó, tô nem aí, você já relaxa essa região do trapézio, tá bem? E aí você também fica muito atento à questão da sua postura. Quando eu respiro, eu também encaixo os meus ombros e também encaixo a questão da minha postura, da minha coluna, tá bem? Tranquilo? Então vamos seguir aqui. E aí entra, meus queridos, os conselhos do britânico Malcolm Move, especialista em comunicação em público, e da oradora Raquel Polito, que é a autora do livro 29 Minutos para Falar Bem Público. E eu, prof, indico para vocês, mas veja que este livro, ele é um livro de ajuda. É você ir lá, folhear, é uma leitura, é um livro bem fininho, eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, tá bem? É um livro bem fininho, mas é um livro de consulta bem interessante. Então, você teve dúvida de alguma coisa referente à comunicação, em 29 minutos para você falar em público, você dá uma olhadinha ali e tira suas dúvidas, que ele serve bastante como um livro de consulta. Então, não é aquele livro que fica parado, é um livro que constantemente você pode consultar para que você tenha sucesso durante a sua apresentação. Tá bem, meus queridos? Nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 3, da unidade 3, parte 3 do vídeo. E como sempre, estudem, pratiquem a comunicação da maneira mais eficaz, efetiva possível. E, como não poderia ser diferente dos outros vídeos, vamos finalizar aqui emanando uma palavra de prosperidade. Prosperidade, a palavra é sucesso. Sucesso para vocês, sucesso aqui para a Prof e para todos nós da equipe CETEPS. Vamos lá? 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até o próximo vídeo!